Eu vejo que o assunto industrialização dos canteiros de obras é um assunto que já está aí chegando para uma década, né? Faz muito tempo que a gente já fala, não que a gente conseguiu chegar ainda, né? Mas tem muito tempo que a gente já fala sobre industrializar o canteiro de obra. Mas principalmente na incorporação, a gente tem um processo precedente à obra, né? Que é o processo de aquisição de terreno, análise de viabilidade, licenciamento. O que eu posso perceber, não só aqui no evento, mas que eu acho que é um zeitgeist, é uma cultura que está tendo nos últimos 2, 3 anos, que são os olhos para esse lado, que é de fato o seguinte, gente, para viabilizar o empreendimento imobiliário, eu preciso ter um banco de terrenos, eu preciso ter uma ferramenta para analisar o código diretor, o plano diretor da cidade, e isso tudo, para dar certo, a gente tem que fazer em larga escala. Não adianta eu fazer de forma artesanal e construir um predinho por ano, que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então eu vejo que nos últimos 2, 3 anos, a industrialização do processo de legalização, do processo de inteligência, do processo de como eu viabilizo o produto da melhor maneira, da forma mais ágil, tem sido a temática das principais ferramentas e dos principais players, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente está trilhando para, principalmente, eu acho que você pode falar com muita propriedade também, principalmente do ponto de vista de análise de terreno, que é aí que o sucesso e a falha acontecem, né? A gente viu bastante, turma de fã de falar, né? O pessoal da Caixa, de Santander, falou bastante sobre a questão da aumento de capital na incorporação imobiliária. E esses números, quando a gente para analisar, vê que realmente assim, a gente está num caminho de crescimento expressivo, né? Bem pujante. Eles falaram que a gente já está aí com 100 bilhões de reais investidos em crédito à habitação, só esse ano, só até julho, né? Isso significa 80% a mais do que o ano de 2023, segundo a fonte aqui que nós obtivemos hoje. E esse é um dos vetores de crescimento, isso que faz tanto, né, um dos vetores de crescimento de todo o negócio, inclusive da construção civil, é com recurso na veia ali, recurso facilitando o progresso. Agora, isso força a gente a lançar mais rápido e mais eficiente. E para lançar mais rápido e mais eficiente, não tem outro caminho a não ser o uso de fato da tecnologia. É um paradigma cultural. Então, assim, a gente tem muitos incorporadores nesse evento, e quem nos estão ouvindo e vendo aqui, que eles negociam e fazem o processo de uma maneira artesanal, até porque gostam. Até porque assim, ele faz o projeto, analisa, gosta, negocia, depois que fechou, põe o produto, pensa, mas não é pragmático, não usa tecnologia, não usa processo. Pouco escalável, né? Não é nada escalável. E o que eu falo em último grau é o seguinte, depois de uma introdução dessa, que foi uma leitura rápida do processo de captação, análise, igual você falou, esse excesso de negociação, esse excesso em cima de um tema que, quando você tem dados, você toma dados de várias origens, você toma decisão em 10 minutos e não em 1 ano, simplesmente porque você tem uma visão muito clara. Essas empresas, com certeza, são as únicas que vão existir daqui a 10 anos. A gente está hoje nesse conflito. O cara ainda que é artesanal, ele está sobrevivendo, prosperando até, mas ele está concorrendo com um cara que é ágil e que é eficiente. Eu acho que tem que falar, não é bonito. A gente tem que saber que o negócio é o mercado. O cara que é mais eficiente, ele vai vencer lá na frente, né? A gente não está falando de criptomoeda, a gente não está falando de vender um ativo específico. A gente está falando de trazer rastreabilidade para o processo. Então, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, quando a gente está falando de análise de land bank, a rastreabilidade do processo é algo que a gente não resolveu e a gente está preocupado em embelezar a noiva. Só que por dentro ela está feia ainda. Então, resolver a originação do produto, a gente resolve 70% do problema, que lá no final eu chego pro cara e falo assim, olha só, na hora que você assinar esse contrato, esse produto que você está comprando, olha como é que o processo ele foi perfeito. Só que o nosso processo é artesanal do início ao fim. Então a gente tem visto que a originação do produto vai trazer uma inteligência tão grande que eu deixo a equipe comercial, a equipe de vendas, muito mais livre para focar nisso. Porque o incorporador hoje, ele está tentando rodar todos os pratinhos, sendo que o pratinho mais crítico, que é o da originação de produto, ele não está industrializado, ele não tem tecnologia, ele é artesanal. E já podia ter entrado numa esteira de controle para ele se preocupar com a experiência do cliente mais do que a gente tem hoje. Você acabou de escutar parte de um episódio do Cienge Podcast da Construção.
Aproveite para ouvir um conteúdo completo no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Aguardo você!